Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comentem, mais um episódio do Como Joga, dessa vez para falar sobre o Flamengo do Tite, principalmente para falar sobre o setor do meio de campo durante esse período de Copa América, onde o Flamengo não vem contando com o De La Cruz, onde o Flamengo não vem contando com o Arrascaeta e com o Eric Pulgar também, muito provavelmente De La Cruz e Arrascaeta, pelo menos mais 2 rodadas, o Eric Pulgar já deve retornar para esse jogo diante do Atlético, mas é um vídeo muito para destacar a dor de cabeça que o Tite teve, né, e ainda pode ter nas próximas semanas para encontrar alternativas, encontrar soluções para fazer esse meio de campo funcionar melhor. O Flamengo vem tendo um grande aproveitamento nos últimos jogos, apesar dessas baixas importantes, mas é claramente um Tite muito incomodado com o meio de campo. O meio de campo do Flamengo que nem de longe tem um controle que tem com essas peças, um volume de jogo que tem com essas peças, em alguns momentos o Flamengo tendo que mudar a forma de jogar por conta dessas baixas. Você já vem acompanhando um dos campinhos que eu vou trazer aqui para vocês, mas antes eu vou pedir para você deixar o like aqui, compartilhar em grupos de torcedores, porque isso ajuda demais ao crescimento do meu trabalho, então compartilha aí em grupos de amigos também, e se inscreve no canal para dar uma força aqui ao meu crescimento. Mas vou trabalhar e tentar passar um pouco do que eu acredito que o Tite tentou gerar com essas peças que ele girou no meio de campo. Girou com o Gerson, girou com o Lohan, Luiz Araújo também frequentou em alguns momentos o corredor central, também passou o Alan e o Léo Ortiz, que foi uma das grandes, talvez, surpresas, um Léo Ortiz deslocado para o meio de campo. Você olha para o campo ao lado, um 4-3-3, foi uma estrutura em que o Tite não abriu mão, apesar dos desfalques, segue com a estrutura de 3 homens, seguiu com a estrutura de 3 homens no meio de campo. Eu coloquei Alan ou Ortiz, os dois chegaram a atuar juntos, mas falando sobre um e outro. A gente primeiro fala de um zagueiro que é adaptado ou que tenta ser adaptado à função de um volante, que é o caso do Léo Ortiz, para dar sustentação defensiva, um cara que vai proteger a frente da área do Flamengo. A ideia foi essa, em alguns momentos dar liberdade para um dos laterais ou os dois, para o Flamengo ter possibilidades de ter peças também, abrir um pouco mais o campo com as subidas dos laterais. O outro, o Alan, se tem um cara que vai ser um volante, mas é um volante que tem uma qualidade natural de saída de jogo, né? Um cara que vai fazer essa construção inicial de jogo do Flamengo por dentro, o primeiro homem à frente dos zagueiros, mas que tem essa qualidade para saída de jogo, diferente do Léo Ortiz, que é um cara exclusivamente para proteção. O outro homem do meio de campo que eu coloquei nesse primeiro campo foi o Gerson, né? O Gerson com uma figura mais técnica, a partir das baixas que o Flamengo tem com a Copa América, o Gerson é a principal figura técnica desse meio de campo do Flamengo e a principal figura de liderança também do grupo, podendo dar esse poder de posse de bola, esse volume de jogo e esse controle um pouco maior para o Flamengo no meio. Gerson, que chegou a ser utilizado como meia direita, um ponta direita em alguns momentos, mas colocando ele para o meio, tenta dar um pouquinho mais de controle ao meio de campo do Flamengo. Foi algo que o Flamengo perdeu demais com os desfalques de De La Cruz, Arrascaeta e Eric Pulgar. Esse controle e esse volume de jogo, essa proposição. Foi um Flamengo que mudou até a sua forma de atuar. Um Flamengo que em alguns momentos se tornou até mais reativo do que jogando de fato com a bola. O outro homem dentro dessa estrutura inicial de meio que eu coloco aqui é o Lohan. E aí se tem um Lohan que tecnicamente ele não é a mesma coisa do que Arrascaeta e De La Cruz, isso é óbvio, a gente está falando de um cara ainda que está surgindo, só que a gente olha também para a figura do Lohan com uma outra característica, com outro ponto. Lohan, ele não é um cara para pensar o jogo, ele é um cara para acelerar o jogo, então é um cara que vai tentar quebrar a marcação adversária carregando a bola e acelerando as jogadas por dentro. É praticamente um segundo atacante jogando numa posição de um 10. O que aconteceu também com o Araújo. O Araújo, nos poucos momentos em que atuou por dentro, a ideia do Tite também era trazer essa aceleração pelo meio. Com a figura do Araújo por dentro, ele colocou o Gerson um pouco mais aberto pelo lado direito, Gerson para dar essa criatividade e tendo talvez um pouquinho mais de liberdade em relação à marcação adversária, e lá atrás com a figura de Alan
e Léo Ortiz, né? Uma sustentação maior defensiva no meio de campo e o Araújo dando essa aceleração por dentro. Uma outra configuração de meio que o Tite utilizou também foi essa aqui que eu vou colocar agora para vocês, com o Gerson jogando numa faixa de um 10. Aí já um posicionamento um pouco mais natural, né? Uma figura um pouco mais natural para essa região do campo. A gente não está falando de um segundo atacante por dentro, a gente está falando de um meia no meio de campo, que é o caso do Gerson, dando mais criatividade para o Flamengo por dentro, e lá atrás com essa figura do Léo Ortiz e do Alan, dando essa sustentação a mais para a saída. Falando sobre o Léo Ortiz como um volante, assim, claramente ele ficou deslocado, ele ficou perdido, principalmente quando o Flamengo tinha a bola. O Flamengo sem a bola, ele conseguiu agregar de alguma forma, dando esse lado defensivo ao Flamengo. Mas foi basicamente esses os pontos de movimentação, esses os pontos de posicionamento do Flamengo com os desfalques da Copa América. Existe uma possibilidade muito grande de hoje, diante do Atlético, ter a figura do Eric de volta, do Eric Pulgar de volta, e o meio de campo ser formatado com Alan, Eric Pulgar e Gerson, né? Um meio de campo onde o Gerson deve ter mais liberdade por dentro. A gente vai aguardar e observar se vai ser isso mesmo nas próximas horas no jogo lá em Belo Horizonte. Deixa um pouco da sua opinião nos comentários, o que você observou de movimentação diferente também. Deixa aqui também o like se você gostou do vídeo e compartilha o link, porque isso ajuda demais ao crescimento do meu trabalho. Vou ficando por aqui, até a próxima.